Por fim, o último dos conjuntos de teste, dos testes de sistema, é o de ajuda e manutenção. E aqui vocês vão participar muito ativamente como cientistas de dados, porque é aqui que a gente vai descrever, essencialmente, como a nossa ferramenta deve ser mantida ao longo do tempo. Então, a gente vai falar, olha, por exemplo, quando a gente for executar, exemplo, é, todo ano vai vir um novo censo escolar do INEP. Então, todo ano eu deveria reexecutar o processo de aquisição e checar se o INEP alterou ou adicionou novas colunas às diferentes bases de dados do censo escolar. E aí, ao fazer isso, eu deveria mudar, por exemplo, o objeto ETL que faz a aquisição de dados da escola, ou deveria mudar os arquivos de configuração YAML que estão na pasta info, e assim vai. Essencialmente, aqui é onde a gente vai descrever o que a gente precisa fazer para manter e quais são os erros comuns que a gente espera. Então, em parte, o conteúdo vai ter, primeiro, integração de sistemas, que vai dizer como as diferentes partes do software se conectam. E muitas vezes isso significa que a gente vai descrever o passo a passo de, por exemplo, os comandos que eu tenho que executar para aquele software funcionar. A gente vai falar das tarefas de manutenção. Então, como eu falei, todo ano tem um novo censo escolar. Então, aqui é onde a gente vai descrever. O INEP lançou um novo censo escolar, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa alterar? Ou então, os nossos usuários estão pedindo para executar um determinado modelo. Ok, o que eu preciso fazer para garantir que a execução esteja funcionando regularmente? Muitas vezes aqui a gente vai colocar um guia de funcionamento, né, onde a gente vai falar como eu executo determinadas partes, como eu instalo determinadas coisas, como eu testo determinadas situações. Vai ter um guia de erros, porque tem muitos erros que são comuns. Exemplo, eu tentei baixar a base do NEP, mas falhou. Qual que é o erro que vai aparecer? Ah, é esse erro. Então, para esse erro, o que você faz? Tenta novamente. Ah, tem um outro erro que é, por exemplo, é, mudaram o formato da base, ou então adicionaram uma nova coluna, ou tiraram uma coluna. Ah, o que você vai fazer é isso. E assim vai. E aqui é razoavelmente comum também a gente colocar uma documentação da API. A documentação da API é algo que você também pode colocar, e muitas vezes é comum, como parte da documentação do usuário. Porque no final você pode argumentar que o usuário é responsável por fazer o uso da API. Mas quando você tem uma API que funciona totalmente de maneira interna, aí, nesse caso, você vai colocar a documentação do API na ajuda e manutenção. Mas, de qualquer maneira, o objetivo aqui, e isso vai ficar muito óbvio quando a gente for desenvolver, é a gente falar sobre as tarefas no nosso caso, no caso de um cientista de dados, em geral, manutenção vai ser como que eu garanto que a performance dos nossos modelos se mantenha ao longo do tempo. E aí vai ser muito de quais atividades eu tenho que fazer regularmente para garantir que o meu modelo esteja performando bem e esteja dando resultados aceitáveis. E a gente vai ver, especialmente quando estiver falando de MLOps, quais são as atividades que a gente tem que realizar para garantir para chegar nesse objetivo. E aí, com isso, eu vou dar mais detalhes de que tipo de coisas a gente espera ver nesse grupo de documentos.